Fala pessoal da AI Tech, tudo bem com vocês? João aqui pessoal para mais um vídeo. E galera, o vídeo de hoje é sobre um guia definitivo aí de Prompt Engineering para 2025. Galera, muito se fala sobre agentes, sobre RAG, sobre Vector Storage, sobre memória e por aí vai. Porém, muitas vezes a gente deixa de lado o componente mais importante aí, depois do modelo, é claro, no mundo das LLMs, pessoal. E eu estou falando do prompt. Galera, imagina que a gente quer interagir entre si. Então a gente quer estabelecer uma conversa. Como que a gente estabelece essa conversa? É a partir de um idioma, não é isso? Então, eu estou mandando uma mensagem para você e você recebe essa mensagem, interpreta e dependendo da situação você me responde conforme o que você entendeu a partir da minha pergunta, da minha indagação. Da mesma forma, pessoal, funcionam com os Large Language Models, com os LLMs. Então, como que a gente interage com esses LLMs? É através dos tokens de entrada. Porém, os tokens de entrada representam o nosso prompt de entrada, beleza? Então, é muito importante que a gente entenda com um bom grau de profundidade como funcionam os prompts para que a gente consiga melhorar o nosso processo de iteração com as LLMs. E daí surge o termo de Prompt Engineering. Porém, muita gente banaliza a utilização desse termo como se fosse algo insignificante. Estou conversando aqui com o ChatGPT, ele está me respondendo, sou um engenheiro de prompt. E não é bem assim. A engenharia de prompt, pessoal, é um campo específico no estudo de LLMs que necessita de uma metodologia para que a gente otimize os nossos prompts e consiga obter os melhores resultados dos modelos, adotando uma série de estratégias para isso. E, além disso, que a gente estabeleça estudos para fazer essa avaliação de prompt. Então, por isso se utiliza o termo Prompt Engineering. Não é porque você está mexendo no seu prompt que você, naquele momento, é um engenheiro de prompt. Beleza? Então, nesse sentido, galera, vamos estar conversando sobre como funciona esse processo de prompt. Então, galera, basicamente, a gente tem um texto. Esse texto ele é convertido para um formato de vetor. Esse vetor, então, é avaliado pela LLM. Ela interpreta esses vetores como entrada, faz um cálculo matricial e a partir desse cálculo matricial me devolve vetores de resposta e esses vetores de resposta são então renderizados como texto, né? Um processo aí de encoding e de decoding de tokens. Beleza? Então, galera, esse processo é um processo relativamente simples de entender como funciona ali quando a gente está utilizando, tá? Porém, você já deve ter reparado que nas LLMs a gente tem duas categorias de prompt. A gente normalmente tem o Prompt Instruction, ou o System Prompt, e o User Prompt. Beleza? Bom, deixa eu ajudar vocês a entender qual que é a diferença e se existe uma diferença entre esses prompts. Galera, o fato é que para um modelo existe o prompt. Então é o prompt, o modelo, a resposta. Esse é o fluxo de trabalho que a gente tem para uma LLM funcionar de forma adequada. Beleza? João, então por que existe essa nomenclatura de Prompt System ou de System Message e do User Prompt ou do Prompt do usuário? Galera, isso existe porque a maioria das provedoras de modelos aí, elas tentam otimizar ao máximo o seu desempenho já fazendo uma parte do trabalho do engenheiro de prompt. Ou seja, eles dividem os templates em System Prompt e em User Prompt e a partir disso montam um Prompt Template. E isso varia de provedor para provedor. No caso, por exemplo, do modelo Meta 2 e do modelo Meta 3, apesar de serem da mesma provedora, né? Na verdade, o Llama 2 e o Llama 3, que são da Meta, eles possuem prompt templates diferentes. Então, lá no livro da Yuwen, que ela lançou agora há pouco,
o livro de AI Engineer, ela detalha muito bem essa divisão e eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada. Então, o que é recomendado, galera? Que no System Message a gente coloque ali instruções, a gente também pode colocar exemplos e no User Prompt a gente coloque a nossa descrição da task principal. Beleza? Então, galera, normalmente a gente divide também o prompt em algumas seções, tá? A gente divide o prompt na descrição da tarefa, então o que é que a gente quer realizar. A gente coloca também os exemplos para a realização daquela tarefa e a gente também coloca a tarefa em si. Então a gente faz essa divisão aí de classes, tá? Na hora de definir um prompt. Mas, pessoal, onde o prompt engineering se torna mais evidente é justamente no in-context learning, ou seja, no aprendizado em contexto. E o que isso quer dizer? Basicamente, quando a gente passa informações adicionais para a nossa LLM em tempo real. Então, por exemplo, vamos supor que você quer fazer um assistente para a sua empresa, que é um use case bem básico aí. O que é que se faz normalmente? A gente estabelece uma descrição para a tarefa, coloca exemplos de como deve ser essa conversação e a tarefa em si, que o assistente deve fazer, que normalmente é colocado pelo próprio usuário ali, nesse processo de prompt. E a partir disso, a gente também pode colocar informações adicionais sobre a nossa empresa. Então, por exemplo, se a gente está construindo um chatbot aí para a AI Tech, a gente consegue colocar informações no próprio prompt sobre o que é a AI Tech, quem trabalha na AI Tech e por aí vai. Então, dessa forma, organizando essas informações, a gente consegue fazer que o nosso LLM tenha conhecimento desses pontos adicionais para que a gente consiga realizar aí a nossa tarefa. E, gente, nesse in-context learning, ele é uma tarefa bastante complexa, dependendo do nosso caso. Se a gente tem uma grande quantidade de dados, por exemplo, isso se torna bastante complexo de organizar. Nesse sentido, existem aí uma série de boas práticas para se utilizar no prompt. Antigamente, eu falo antigamente alguns meses atrás, tá? Alguns meses atrás se acreditava que você colocando ali dicas para um modelo, como por exemplo, faça isso e ganhe uma gorjeta, faça isso e receba tantos dólares, funcionava. E de fato funcionava. Porém, funcionava há alguns meses atrás para alguns modelos. Hoje em dia, com a evolução do fine tuning que as próprias empresas fazem nos modelos, só explicando isso aqui para vocês, o LLM, pessoal, basicamente só prediz a próxima palavra. O que as provedoras normalmente fazem dos modelos é fazer um pequeno fine tuning para que ele fique mais conversacional, para que ele fique mais fácil da gente interagir. Isso é tão evidente que para a maioria dos use cases a gente precisa que existe então uma série de boas práticas que foram observadas a partir dos experimentos mesmos que a gente utiliza aí os modelos, tá? Claro, por que isso é tão importante? Porque treinar os modelos tem um custo altíssimo, então normalmente se prefere passar essas informações no momento do contexto para a gente utilizar do que vai refazer um fine tuning, que é basicamente pegar a nossa rede neural, retreinar os pesos, esses pesos são atualizados ali, processos específicos, né? Então existem processos diferentes para modelos diferentes, não vou entrar muito nessa linha, mas aí é um processo muito demorado, demanda muito poder computacional e deixaria muito mais lenta a evolução das LLMs. Então, algo muito bacana do mecanismo de attention, né, que é o que está por trás ali dos LLMs, é essa capacidade do in-context learning. Então, galera, vamos falar então agora sobre essas boas práticas aí para a gente estruturar os nossos prompts para melhorar o in-context e também melhorar a qualidade das respostas. Então, galera, lembra que eu falei que quando a gente está interagindo com a LLM é como a gente estivesse conversando com uma pessoa? Então, a primeira dica é algo muito evidente, que é escrever aí instruções claras e precisas, que é basicamente um elemento da comunicação também. Se você não for específico no seu prompt, você abre imagem para o seu modelo alucinar. João, como que eu sei que eu fui específico o suficiente? Bom, você poderia tentar passar a mesma instrução para uma pessoa para avaliar, mas isso normalmente não é viável. Então é a partir da experiência mesmo. Tenta interagir de diversas entradas com o teu prompt e o teu modelo para verificar se o processo está indo de forma adequada. Bom, galera, a segunda dica é fornecer ao modelo
uma quantidade de contexto suficiente. Então, se você não fornece contexto suficiente e não deixa isso bem amarrado no prompt, você também abre margem para alucinação. Então, como assim, João? Vamos imaginar que a gente está falando da AI Tech e dos serviços, e vamos imaginar que o usuário pergunta: olha, quais serviços a AI Tech oferece? Se a gente não deixa amarrado no in-context learning, na nossa pipeline geral, aqui eu estou falando de maneira mais simples, mas isso serve para estratégias mais complexas, que você tem agentes, que você tem ali chains com tools, enfim, não vou entrar muito a fundo nisso, mas serve para esse contexto também, tá? A gente precisa dar contexto suficiente e também se precaver que o usuário pode fazer perguntas fora do contexto e a gente tem que deixar isso amarrado. Então, olha, eu ofereço esse serviço. Se o usuário perguntar se eu ofereço esse, que não está aqui nessa lista, fale que não saiba e por aí vai. Você vai descrevendo isso de maneira bem precisa e isso tende a melhorar a qualidade de resposta. Porque vai deixar claro para o usuário: poxa, realmente a empresa não oferece isso, porém eles oferecem esses outros aqui, por exemplo, né? Você pode definir isso no prompt. Olha, fala que não oferece esse, mas que oferece esses outros. Ou fala que a gente faz sob demanda, que precisa mandar um e-mail. Isso tudo é prompt, galera. A gente não está mexendo com tu ainda, é prompt, tá? Então, a terceira dica: divida tarefas complexas em tarefas simples. Ou ainda, em outras palavras, give the model time to think, que é o que está por trás aí do Chain of Thoughts, que fez aí o lançamento do GPT-all-1, né? E como é que isso funciona, galera? Normalmente, se a gente passa um prompt muito grande para o nosso modelo, o que é que os experimentos mostram? Que o prompt tende a priorizar a qualidade de saída mediante o prompt de entrada com prompts muito grandes. Normalmente, os modelos tendem a priorizar as instruções do início e do final, ou em alguns do início, em outros do final, aí depende do modelo, mas normalmente eles priorizam do início e do final. Ah, João, por que isso acontece? É experiência. O pessoal pegou vários prompts, foi analisando e verificou isso daí. Isso também está presente lá no livro da Yuan, essa informação para quem tiver interesse. Bom, a partir disso, então, a gente consegue tomar cuidado para não colocar instruções muito grandes. E se eu tiver instruções muito grandes, o que é que eu posso fazer? Instrui a minha LLM para quebrar isso em tarefas menores e eu faço branches, né, ou galhos aí da minha tarefa em tarefas mais simples. Então, pego a saída dessa LLM, coloco para ser processada por outra LLM. No caso, por uma instância, né, com um novo prompt da LLM. Pode ser a mesma ou pode ser outra. Aí tanto faz. Porém, é importante, então, esse Give the Model Time to Think. Isso também é abordado lá num curso da Deep Learning AI, com uma pesquisadora que desenvolveu o GPT Canvas. Beleza? Bom, galera, então, existem outras dicas, tá? Mas para a gente ser mais objetivo aqui, vou falar então da quarta dica logo, que é: seja cuidadoso com o seu prompt. Coloque condições que você consiga controlar melhor a sua saída. Então, galera, a gente tem que tomar cuidado quando a gente coloca uma aplicação em produção que utiliza LLMs, para ela não alucinar. E não só isso, a gente tem que ter cuidado com o usuário, porque existem usuários mal intencionados, como em qualquer sistema. Então a gente precisa tomar cuidado com as instruções que a gente passa, para que o usuário não consiga obter o nosso prompt de treinamento daquele modelo. Na verdade, se utiliza muito esse nome no mercado de treinamento, mas não é de treinamento, né? É um prompt de ajuste. Porém, é um prompt que a gente construiu, a gente testou, a gente mandou recurso para a gente desenvolver aquilo dali. A gente não quer vazar, né? Teve até aquele caso lá com a Amazônia AI há um tempo atrás. Acabei saindo até na Folha aqui nessa matéria sobre isso, né? Que acabou justamente fazendo alguns prompts. Bom, então é por isso que a gente precisa ter cuidado com isso. A gente precisa deixar muito bem amarrado nos nossos prompts instruções para evitar que isso aconteça. Colocar também modelos, às vezes, na frente do modelo da aplicação que faz uma triagem. Então, se fizer uma pergunta muito específica, ó, se ele fez uma pergunta aqui querendo obter o meu prompt, ó, não vai para o flow principal, vai para um flow secundário e por aí vai. Então é muito importante isso, tá, gente? A gente tomar esse cuidado. E além disso, tem também o prompt injection,
que é onde o cara tenta injetar um prompt na sua aplicação, e injetando esse prompt, o que acontece? A pessoa que está conversando com a sua aplicação pode sujar a sua marca. Então imagina lá o Google, deixa uma falha dessa e você coloca assim, olha, se comporta agora como racista. Aí vem um usuário, faz um monte de perguntinha lá, printa, ó, Google racista. Tá vendo aí o perigo? Então, essas demandas de segurança, né? Normalmente esse campo todo é chamado de guarda-reios, ela é muito importante, então a gente tem que tomar muito cuidado também. Beleza, gente? Bom, galera, o que eu tinha para conversar com vocês era isso mesmo. Eu queria falar um pouquinho aqui rapidamente, pessoal, sobre o AI Tech Hub, que é o hub de conhecimento da AI Tech. A gente tem muita gente fera lá, então muita gente que é referência no campo da AI aí, do Brasil e do mundo também. E se vocês tiverem interesse, tem um link aí na descrição para entrar no AI Tech Hub. Se vocês quiserem conversar direto comigo também, vocês conseguem por lá, ou pelo meu LinkedIn, ou pelo LinkedIn também da AI Tech, vocês conseguem estar entrando em contato. Bom, galera, eu agradeço demais a atenção de vocês. A intenção aqui é sempre promover conhecimento de qualidade. Se vocês tiverem sugestões, elas são bem-vindas. E é isso, galera. Eu vejo vocês então para o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu!